Boa noite, irmãos. Graça e paz do Senhor Jesus seja com cada um de vocês. Hoje, dia 30 de março de 2020, eu produzi uma nota de esclarecimento e de aconselhamento pastoral diante dessa situação que nós estamos enfrentando por conta do Covid-19, o popular coronavírus. Essa nota eu estou soltando hoje tanto em vídeo, certo? Como também vou liberar nos nossos grupos de WhatsApp, tá bom? Eu vou então agora ler essa nota para que a gente não perca nenhum detalhe daquilo que me veio ao coração no sentido de aconselhar os irmãos, tá bom? E a nota ela diz assim então: hoje nós completamos 7 dias da quarentena estabelecida pelo governo estadual. Em virtude da seriedade do problema, as nossas autoridades civis têm mantido uma equipe multidisciplinar e permanente de enfrentamento ao coronavírus. Desde o início das medidas, já estava programada uma reavaliação da quarentena que ocorrerá na próxima terça-feira, dia 7 de abril de 2020, seja para relaxamento ou agravamento das medidas de confinamento. Particularmente me encontro otimista, crendo num desenvolvimento menor da epidemia em nossa nação e com uma solução abreviada da mesma. Mas para que isso ocorra, como integrante e líder do povo de Deus, tenho orado e levado nossa igreja a orar para que a solução venha dos céus, diretamente do trono de graça e misericórdia do nosso Deus. Todos temos orado, inclusive, para que essa mesma bênção recaia sobre os demais países, sobretudo aqueles que têm sido mais assolados por esse mal. No entanto, devo ressaltar que a perspectiva das autoridades médicas e sanitárias tem se expressado de forma diferente em relação ao tema. A opinião dos especialistas é de que haverá um acréscimo constante dos números de casos suspeitos e de infectados, atingindo seu pico provavelmente nos meses de abril e maio, o que poderia estender o problema até os meses de junho e julho deste ano. Sendo assim, diante da realidade do ponto de vista humano, porém mantendo a confiança num Deus cheio de compaixão e que possui todo o poder, continuo a convocar o povo de Deus para que clame diante dele com contrição de coração e buscando o seu favor. É notório no texto bíblico que o Senhor nosso Deus, em diferentes momentos da história de Israel, ouviu o clamor do seu povo, alterando as condições negativas advindas sobre os seus e operando grandes livramentos. Eles são relatados em diversos livros: Êxodo, Josué, Juízes, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, entre outros. Ao mesmo tempo, recomendo que todas as medidas de higiene pessoal e da casa que nos têm sido orientadas devam ser rigorosamente seguidas por todos os irmãos. Aqueles irmãos que continuam trabalhando, seja porque compõem o quadro de profissionais de saúde ou por pertencerem a serviços considerados essenciais, deverão manter um cuidado ainda maior em seus deslocamentos, execução das suas tarefas e no seu retorno ao lar, diminuindo assim o risco de contágio do vírus. Especial atenção de cuidado deve ser dispensada aos nossos idosos e irmãos que possuem doenças crônicas, como a hipertensão arterial e a diabetes. Desaconselho todo e qualquer ajuntamento, por menor que seja, tendo em vista que o risco de disseminação do vírus é uma realidade. Muitos dos contagiados não apresentam sintomas e, sem perceber, estão espalhando a doença.
mantenha-se em casa. Desaconselho também o uso das redes sociais, em especial o uso de nossos grupos de WhatsApp para disseminação de vídeos, áudios ou mensagens escritas que abordem o tema. Justifico essa medida, aparentemente extrema, por conta da proliferação de fake news, que tem trazido um enorme prejuízo nesta hora. Não são poucos os supostos médicos, especialistas e inclusive profetas de última hora. Não posso deixar de citar outros aproveitadores de momento, querendo comercializar seus produtos milagrosos para a cura ou a amenização dos sintomas. É necessário compreender que, neste momento, os órgãos de imprensa, que são formados por profissionais da comunicação, têm procurado manter a sociedade bem informada sobre toda a situação, com boletins diários. Por que dar crédito a mensagens enviadas por terceiros? Sabe-se lá quem? Apelo aos irmãos que usem as redes sociais para transmitir a palavra de Deus, única entre nós que possui em si mesma toda a verdade. Tal momento que vivemos é uma ótima oportunidade para a graça salvadora de nosso Deus se manifestar. Portanto, pregue o Evangelho. Sobre o decreto 10.292/20, de 25 de março, último, sancionado pelo nosso presidente, incluindo as igrejas dentro dos serviços considerados essenciais e que, portanto, podem permanecer abertos durante a pandemia, quero ressaltar que ele traz em seu conteúdo a seguinte redação no seu artigo 3º, item 39, abre aspas, atividades religiosas de qualquer natureza, obedecidas às determinações do Ministério da Saúde. Quero ressaltar essa última parte do texto, do parágrafo. Obedecidas às determinações do Ministério da Saúde. Esclareço que o entendimento desse decreto é de que as igrejas poderiam ser abertas para a visita de fiéis que individualmente entrariam nos templos, fariam suas breves orações para em seguida saírem, visto que a recomendação do Ministério da Saúde é para que toda a população permaneça em casa. Para reforçar esse entendimento, transcrevo aqui as palavras do nosso ministro da Saúde, o senhor Luiz Henrique Mandetta. Abre aspas. Me perguntaram outro dia se as igrejas devem estar abertas ou fechadas. Que fiquem abertas. Só não se aglomerem, mas rezem, orem. Fé é um elemento que melhora a alma e o espírito. Pastores, padres, preguem pela televisão, preguem pela internet. As pessoas precisam. Façam suporte telefônico. Fecha aspas. De qualquer forma, esse decreto presidencial encontra-se suspenso pela Justiça Federal no Rio de Janeiro, depois de uma ação do Ministério Público. E sendo assim, as igrejas devem permanecer fechadas até decisão final da Justiça. Com respeito à nossa igreja, reforço aos irmãos que ela continua com todas as suas reuniões semanais, nos mesmos horários de costume, só que de forma virtual. Recomendo a participação de todos, de forma que a nossa fé não venha a desfalecer em virtude do afastamento que nos foi imposto.
Recomendo a manutenção do contato entre os irmãos por meio de telefone e redes sociais, e ainda a continuidade do clamor e a prática da intercessão uns pelos outros. De acordo com o encaminhamento de todas as coisas, sendo necessário, usarei novamente deste recurso para me comunicar com os irmãos. Deus abençoe a todos.